Oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. E Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tommaso e Gerson Nogueira e recebendo o atacante Ailon do Paysandu. Ailon, obrigado pela presença, é muito bom tê-lo aqui conosco. Grande abraço e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre uma honra estar participando aqui. Legal, vamos falar muito desta campanha do Paysandu, uma campanha extremamente positiva na Série B. Aliás, por falar em Série B, vamos logo conferir os resultados de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico 1, Paysandu 1, Luverdense 0, Criciúma 1, Paraná Clube 3, Mojimirim 1, Sampaio 0, Bahia 0, Botafogo 1, Boa Esporte também 1, Ceará 3, Santa Cruz 3, Vitória 2, ABC 0, América Mineiro 1, Atlético Goianiense 0, CRB 3, Macaé 1 e Bragantino 3, Oeste 1. A classificação apresenta o Botafogo em primeiro com 20 pontos, em segundo o Náutico com 17, na terceira posição o Vitória da Bahia com 16, em quarto o América Mineiro também com 16. O Paysandu é o quinto com a mesma pontuação, perde nos critérios de desempate. Em sexto está o Sampaio Corrêa com 15, em sétimo o Bahia também com 15, na sequência Bragantino em oitavo, Macaé em nono com 13, ABC em décimo com 11, virando a página, CRB e Paraná Clube com 10, Criciúma com 9, Luverdense com 8, Atlético Goianiense e Oeste com 7, e aí na zona de rebaixamento, Boa Esporte com 6, Santa Cruz também com 6, Ceará com 5 e o Mojimirim na lanterna com apenas 3 pontos. Próximo jogo do Paysandu, terça-feira, amanhã, no Mangueirão, às 21h50, Paysandu e Vitória, um jogo quente e a expectativa de um grande público. O Paysandu já vendeu antecipadamente quase 10 mil ingressos e ainda haverá promoção nesta segunda-feira. O preço de arquibancada, ainda nesta segunda-feira, custará R$ 30, a cadeira R$ 60. Amanhã, terça, no dia do jogo, R$ 50 a arquibancada e R$ 100 a cadeira. Com os sócios bicolores, a expectativa é de um público de 25 mil espectadores no Mangueirão, mesmo com o horário do jogo sendo às 21h50. A torcida bicolor está muito animada até por essa bela campanha, né, Ailon? Que o Paysandu está fazendo depois de 2 tropeços no início. O time engrenou, encorpou, consolidou uma forma de jogar e está realmente recebendo esse apoio da torcida. Pois é, né? A gente conseguiu uma sequência muito boa de vitórias, né? Então, nossa equipe ganhou uma identidade, né? Eu costumo falar, a gente criou uma identidade, nossa pegada, nossa determinação dentro de campo mudou, então essa sequência boa nos levou até lá em cima, a gente estava brigando lá embaixo, então importante a torcida tá com a gente nesse momento, para cada jogo agora é uma decisão, então importante a gente vencer todos os jogos. O Ailon jogou o Campeonato Paraense ao lado do Bruno Veiga, a maior parte do Campeonato Paraense, com o Paysandu numa formatação de 2 atacantes rápidos pelos lados do campo. E agora o Paysandu... Repetindo com o Ailon no lugar do que foi o Juan antes, né? Exatamente. Na Série C. No Campeonato Brasileiro está sendo diferente. O Ailon é o atacante do lado do campo e o cearense mais centralizado. O que muda? O que acontece? O que é melhor para você? Jogar de que forma? Eu prefiro jogar pelo lado, né? Onde eu comecei, quando eu comecei no futebol, eu joguei sempre pelo lado de campo, jogando. Quando eu cheguei no Inter, eu acabei indo mais para o meio, centralizado, né? Virando centroavante, mas quando eu faço essa função de centroavante, eu não gosto muito de ficar parado ali na frente, gosto de movimentar bastante, né, para explorar um pouco minha velocidade.
Então, acredito que agora no Campeonato Brasileiro eu consigo participar mais do jogo, né? Fazer mais jogadas, tocar mais na bola, jogando pelo lado de campo. Não dá para fazer muita comparação, né, Ailon? Até porque é o seguinte... Isso aí foi o gol do Ailon contra o Paraná, né? Uma jogada de... A bola era para o Bruno Veiga. Era para o Bruno, aí desviou na zaga. E não interessa, mano. Caiu no pé do homem lá, o homem foi lá e resolveu. É o seguinte, quando o Paysandu montou o elenco para disputar o regional com o Sidney Moraes, era uma coisa, e agora o time é outro completamente diferente, até porque mudaram a maioria de peças e tal. Talvez a precipitação na contratação lá atrás, o Sidney tentando formar aquele grupo e tal, que não deu liga, isso aí é fato, né? O Paysandu acabou trazendo o Dado Cavalcante. Talvez tenha sido aí realmente o X da questão, essa mudança de comando, que com o Dado ele conseguiu, eu diria, agregar mais o grupo e trazendo peças pontuais para a formatação da equipe, hein, Bruno? O Ailon? Não, a gente entendeu, né, o método de trabalho do Dado, a equipe compreendeu bem, entendeu a função de cada um dentro de campo. A gente sabe que todo mundo tem que se doar, tem que ajudar a marcar. Com o Sidney era um pouquinho diferente, mas o Dado chegou, ele conversou bastante com a gente, implantou o método dele e, graças a Deus, o grupo todo entendeu, né? A gente consegue fazer uma marcação, a gente sabe que das nossas dificuldades, a gente, claro, a gente não tem um elenco... Determinadas limitações. A gente tem um elenco qualificado, mas não comparado com o Botafogo, o Náutico. Então a gente sabe que se a gente recompor com os 11 homens e sair na boa, como a gente diz, a gente vai ter mais chance. No Campeonato Paraense, que até o Guerreiro citou, você fazia já esse papel, né, lá com o Bruno Veiga, e vocês se revezavam ali. Você às vezes pelo meio, mas você também ia pelos lados do campo e ia até a linha de fundo, muitas vezes. Eu fico me perguntando, às vezes, quando vejo a Série B, como você se situa melhor, até mesmo em termos de preparo. Claro que é um jogador de velocidade, né, que sabe ir até lá, ao fundo e tudo. Ou quando você faz aquelas inversões. No jogo contra o Náutico, teve uma jogada que você até ia surpreendendo a zaga do Náutico no segundo tempo. Você foi levando, né, tocando a bola e passando, e quando chegou na entrada da área, estava limpo, só que a bola saiu, né? O que é que você prefere? Essa jogada de ir mais à linha de fundo, ou mesmo essa de surpreender a zaga tentando entrar na diagonal? Eu gosto de pegar a bola mais atrás do meio campo, né, para partir em velocidade, explorar bastante minha velocidade. Então, no jogo contra o Náutico, até mesmo nesse jogo contra o Paraná, o Leandro Cearense acabou saindo e eu estava jogando do lado, eu passei virei centroavante. Então, usou, né? Então, e isso me ajuda, facilita um pouco para mim, né, fazer essas duas funções, porque se precisar ali de centroavante eu consigo fazer. Na verdade, o Paysandu tem essas opções, né? Porque o Bruno está voltando, está inteiro, estava trabalhando a parte física. Já tem o Misael também, né? E ganhou o Misael, quer dizer, o Paysandu ele pode mudar a característica de jogar e tem o Souza, né? Em pleno voo, porque ele tem essas opções. Ele pode jogar com o centroavante de referência, ele pode usar a velocidade como estratégia de jogo, ele pode usar as duas, né? Então, isso é legal, porque num campeonato longo como é a Série B, você não pode ter ali um elenco contadinho, né? Não pode ter conta do chá, né? Como eu disse, né? Nosso elenco tá muito qualificado e a gente agora ganhando confiança, vencendo esses jogos. O que faltou aí nessa? Foi uma coberturazinha? É que esse jogo a gente jogou sem os dois volantes, né? Eu acredito que os dois zagueiros fecharam o meio de campo, o meio da área ali, esqueceram do homem que vinha de trás. Essa jogada foi toda trabalhada naquele espaço que o Pikachu sai, né? Ela foi em cima. E o Jonathan, nem o Jonathan, nem o Recife conseguiram chegar a tempo. Foi uma bobeira nossa, né? O Dado tinha passado para nós que o início de jogo do Náutico era muito forte. Nos outros jogos eles já haviam feito gols logo no início do jogo e
com nós também foi aos 4 minutos, se eu não me engano. Foi 4. Então foi uma bobeira nossa, depois a gente teve que correr atrás. E esse lance aí, você centralizado, recebeu a falta, né? E o Pikachu fez essa cobrança maravilhosa também. Pelo lado da barreira. Pelo lado da barreira. Ela fazendo lambeu a efeito. trave, não bateu? Bateu na trave. Bateu, é. Sabe, me lembra, Guerreiro, aquele gol do Roberto Carlos lá em Lyon, na França? É verdade. Só que ele bateu de 3 dedos e perna canhota. Né? Aí aquilo foi um foguete. Um foguete. Né? A do Pikachu foi muito mais colocada, né? Embora forte, rápida. Tirando muito da barreira. Ele tirou Ele e a bola tirou da fez uma barreira, curva impressionante. E quando o goleiro vê uma bola dessa, ela já está chegando. Aí não o dá Ailon tempo, né? centralizado. O cara usou o braço em cima, né? Foi nada. E deu embaixo, né? Não foi nada? Não, foi ele me segurou. Não, ele aqui usou em o cima, braço ali. Deu uma valorizada, né, Ailon? É, não, importante. Mas né? o cara tem que ser malandro também. Ei, meu irmão, chapéu de otário é marreta. Você não vai se dar bem nunca, né? Não, é importante que nosso time, ganhando confiança, a gente nunca deixa de jogar, né? A gente, logo depois, sofremos o gol ali, nosso time começou a tocar a bola. E foi desses últimos jogos, o Paysandu saiu atrás no placar, né? Saímos atrás e tivemos a capacidade de buscar empate. Podia até ter até virado o jogo. O Paysandu teve oportunidade para isso, né? Tivemos, né? Teve esse lance que eu falei, que foi com você. Teve o lance do penal, né? Antes até do gol de Aquele do empate. pênalti foi uma vergonha. o lance Foi uma vergonha. Aí o cara levantou o braço assim, na cara do juiz. Aí o cara. Zagueiro- Não tinha como não Eu acho que ele marcar. levantou o braço para ver a hora, aí de repente a bola bateu. Porra. Mas o Paysandu trabalhou muito esse final de semana pensando no Vitória nesta terça-feira. Jogo difícil, time trabalhando. Estava rolando uma roda de bobo. Logo, o técnico Dado Cavalcante chamou o grupo para uma longa conversa. 15 minutos de bate-papo. A conscientização é que saber que não ganhamos nada, precisamos trabalhar bastante ainda, forte, e focar nesse primeiro jogo contra o Vitória para que a gente possa dar sequência nesse clima bom que está aqui dentro. Depois, o treinador comandou um trabalho técnico-tático. Dado Cavalcante misturando reservas e titulares. Nesta segunda-feira à tarde, o técnico Dado Cavalcante finaliza os trabalhos para enfrentar o Vitória. E com 2 certezas, Fael e Ricardo Capanema têm retornos garantidos. Com isso, o time confirmado com Emerson, Iago Pikachu, Thiago Martins, Golberto e João Lucas. Fael, Ricardo Capanema, Jonathan e Carlos Alberto. Leandro Cearense e Ailon. Contra o Vitória, o início de 2 jogos em casa, disputando 9 pontos e defendendo uma invencibilidade de 7 jogos. E se depender dos jogadores, invencibilidade mantida, pois a meta para enfrentar o Vitória e o Atlético Goianiense já foi estabelecida. A meta para esses 2 jogos em casa, confesso para você que nós vamos jogar para cima, para ganhar. Sabemos que nesse campeonato não tem jogo, não tem time bobo, jogador bobo. Hoje os caras estão bem competitivos e sabemos a dificuldade que vamos encontrar aqui dentro de casa diante de um time que está brigando também no G4. Mas a conscientização nossa, sabemos que precisamos estar se doando, tendo essa entrega, ter essa entrega que teve nos outros jogos passados. Meta estabelecida, mas com cuidados redobrados, pois nesta terça-feira tem o Vitória e que vem sendo estudado minuciosamente pelos jogadores. Um time de estrutura de Série A, né? A gente vai ser um jogo difícil. Pedro Ken, grande jogador, escudeiro, mas o professor vai passar de tudo pra gente, ponto fraco, ponto forte deles. Agora na pré-eleção pra gente neutralizar e fazer um grande jogo e buscar a vitória. É bom lembrar que o Pedro Ken não vai jogar. Ele levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o ABC. E, aliás, o Vitória não terá também o zagueiro Ramon, que foi expulso, e nem o volante Amaral. São 3 desfalques do Vitória, que venceu Esse volante Amaral é aquele que era do Goiás, estava no Palmeiras? Sinceramente, não sei. Se for, é um belo jogador. Realmente, ótimo eu creio desfalque. até que seja, mas não tenho. Eu também não tenho essa convicção. E eu sabe o que eu fiquei imaginando aqui, a palavra do Emerson ali, e me lembrei do Dado, há 15 dias atrás, quando a gente perguntou sobre a projeção da pontuação, né? Porque tinham sido feitas, eles estabeleceram uma projeção para aqueles primeiros 6 jogos, depois das 2 derrotas, e o Paysandu acabou indo buscar, principalmente nos jogos fora, né? E agora, dos 6, trouxe 4. Na verdade, é de 6 em 6 a projeção. Então, foram os 6 primeiros, agora são mais 6, já passaram 2 fora, tem 2 em casa e mais 2 fora. Sim, mas
os 2 primeiros jogos já foi altamente lucrativo, Sim, porque sem dúvida. dos 6 pontos foram 4 pontos. O Paysandu, a obrigação é sempre vencer em casa, né? Isso é primordial para quem quer lutar e ficar no G4. Então, vencer em casa seriam mais 6 pontos. Isso aí não pode ser diferente, né, Ailton? Não, com certeza. Nosso pensamento é esse, né? Garantir esses 6 pontos em casa. A gente sabe que depois vão ter mais 2 jogos fora. Então, quanto mais a gente somar dentro de casa, né? Agora que a gente está brigando lá em cima, a gente não pode deixar escapar. Agora então, é uma encrenca esse jogo de terça-feira, né? Amanhã. Outra encrenca, né? Pegou todo o Náutico, jogo. segundo colocado, agora a Vitória está... Agora, não tem uma coisa... a gente observa isso em outros campeonatos, e já aconteceu isso com o próprio Paysandu. Quando é um adversário, assim, como é o Vitória, como lembrou cresce, o né? Leandro Cearense, que é um time... Estrutura. Lembrou muito bem, estrutura de Série A, né? Veio da Série A. É verdade. Tem todo aquele, né, aparato lá em Salvador, né, formação de jogadores. O Paysandu parece... Ele se supera diante disso, ele se agiganta, entendeu? Contra adversários. Foi assim contra o próprio Botafogo aqui, perdeu, mas podia ter tido um melhor resultado, né? Ceará também, né? O Paysandu se impôs muito. E naquele momento, era no início ainda, o Ceará ainda era um dos mais cotados. Foi a primeira vitória do Paysandu, exatamente, depois dos 2 tropeços. E o Ceará, naquele jogo, mostrou que seria um candidato a subir. Hoje ele está brigando Tá para sair brigando da pra zona sair de da Mas zona. você rebaixamento, né? se sente assim também, Airo, como jogador, contra... A motivação é maior contra um time assim? Ah, com certeza, ainda mais quando o estádio está lotado, né? A torcida comparece, na hora que a gente entra dentro de campo, a gente sabe que a gente precisa dar algo a mais para vencer, para garantir a vitória, então a adrenalina já fica a 1000, a gente dá o nosso melhor para sair com a vitória. O Vitória vai Diego chegar Palma, amanhã, à noite, hoje à noite, né, em Belém. E o Vitória contratou o Robert, atacante do Sampaio mas ele Corrêa, não mas vai- ele vai ainda assinar está ainda. ele ainda está Passando por exame, né? ainda vai fazer exames e só assinará o contrato após É igualzinho os aqui. exames médicos. Deram traço no o que Bolívia, faz o Paysandu. foi, Guerreiro? O Robert, mas ele obviamente só deve estrear no final de semana. por isso que o enfim. Doriaço tá Aliás, triste. vamos ver os gols da vitória do Vitória sobre o ABC por 2-0. O primeiro gol foi do Pedro Quem, olha aí, que não jogará. Que passou lá pelo Vasco, né, Guerreiro? Passou pelo Vasco, Curitiba, né? Ele era do Curitiba, né? Toque bonito. Ele joga, na verdade, é um segundo volante, quase um meia, né? O Pedro Quem. É o Jonathan, né? Sai para o jogo, tocou com muita categoria. E o segundo gol marcado pelo Rogério, também uma jogada rápida pelo meio, abriu a guarda aí a zaga do ABC. Isso... O Vitória é um time que valoriza muito a posse de bola, toca muito, é rápido, né? Todos os jogos a gente vê muito esse tipo de jogada, de chegar no ataque assim tocando. Em cima do que o Ayrton estava falando sobre apoio de torcida, tem o Diego Palmer faz uma colocação aqui, né? Como é que os jogadores se sentem, assim, em relação ao apoio da torcida? É melhor estar na Curuzu, que é chamada de Caldeirão, ou o Mangueirão dá melhores condições, mesmo lotado com a torcida? Então, essa é uma questão, vai de cada um. Acredito, falando por mim, eu prefiro jogar na Curuzu pelo fato do gramado, a torcida está mais perto, a pressão é um pouquinho maior, né? O Mangueirão, claro, cabe muito mais pessoas, então o barulho fica maior. A pressão sobre o adversário é mais forte, né? A torcida fica pertinho do campo, então o adversário com certeza sente, né? Funga no cangote, como a gente diz, né? O gramado da Curuzu eu acho que é um gramado mais rápido, que facilita o nosso futebol, né? A nossa equipe gosta de jogar bastante com a posse de bola. Então, o gramado do Mangueirão, na época do Paraense, ele estava um pouco alto, dificultava um pouco o passe, né? Nosso time tá tentando o passe mais forte pelo meio, então, às vezes, a bola prende um pouco mais. No jogo contra o Paraná, a direção pediu para o pessoal lá do Mangueirão cortar um pouquinho mais a grama, que ela estava muito alta, então a gente espera que... E você acabou fazendo um gol. Deu sorte na grama abaixo, né? Vamos esperar que eles cortem agora para o jogo contra o Vitória. Bom, vamos ver mais uma vez o gol do Ailon. Bola dominada pelo Carlinhos. E o Ailon tá impedido, olha. Ele vem voltando. Sai rápido. Como o Carlinhos Avançou. acabou esperando um pouco, e o Ailon ficou em condições. Você estava na linha de fundo, veio retornando para o campo. Porque ele brigou na cabeçada. Porque o Carlinhos foi e o zagueiro foi junto, né? E
E aí ficou uma linha a mais. Não, o Bruno Veiga Bruno puxou. É que trouxe o zagueiro, exato. Puxou o zagueiro para dar condições pro Ailon também. Eu tava voltando, trotando ali, né? Nem acreditei quando a bola chegou. A feição, né? Eu nem ia chutar, Ela né? bateu, não Porque foi? Eu pensei que tava muito impedido. Ela bateu, né? O Carlinhos foi dar o passe pro Bruno, né? Aí é o Jonathan, né? Ele domina. Mas o Carlinhos espera. Ele espera o Bruno passar, aí o cara mete o pé, a bola cai no teu pé. É isso que é aquela velha tese, né, Guerreiro, Tomás, Ailon, que os estudiosos do futebol falam, né, que você vê tanto essa coisa hoje, né, dos treinadores, dos professores, né, falando em técnicas e táticas e tudo mais, mas o acaso ainda tem um papel importante, né? Você viu que nesse lance o Jonathan, ele chega na bola, uma bola quase dividida, ele dá um biquinho nela e aí ele consegue fazer a bola chegar no Carlinhos. O Carlinhos tenta enfiar pro Bruno e bate em alguém e vai parar no pé dele. Talvez se fosse no Bruno saísse o gol. E por falar em acaso, né, até nesse jogo aí, acho que foi uns 4, 5 minutos antes desse lance que na hora que o Bruno Veiga entrou, o dado tinha me tirado, né? O quarto árbitro levantou a placa, tava no mudo. O Cearense pediu pra sair. Aí na hora o Cearense viu, falou, não, tô cansado, pediu pra sair, daí trocou. Aí deu 2 minutos, 3 minutos depois, eu fiz o gol. Aí na transmissão da rádio, não sei quem foi, não sei se foi o Paulo Fernando, alguém falou assim, pô, deviam agradecer ao Cearense, não ao Ailon, porque o Cearense saiu e deixou o Ailon para fazer o gol. Olha, hoje nós vamos sortear aqui este livro monumental, ou Uruguaio no Corredor, da autora paraense Bruna Guerreiro. Olha só. Tem? Só. Eu vou contar tem um pouco. Tem pedigree. Vou contar um pouco a história. A gente está na Copa América, a gente sofreu vendo o Brasil ganhar da Venezuela, tomar esse sufoco no final e vai pegar o Paraguai sábado. Se tivesse 500 zagueiros e botava 400. Mas é um romance e a história se desenrola ao longo da Copa América disputada na Argentina em 2011. Calendário de jogos e o percurso da Celeste Olímpica sobre o Uruguai, rumo ao título. É entremeado pela história de uma jornalista brasileira que se apaixona 2 vezes durante o torneio, por um jogador da seleção uruguaia e pelo futebol. Jogo a jogo, nós a seguimos até a final no Monumental de Nunes. Uma história para quem conhece e sente a paixão sul-americana pelos gramados e pela bola. É bem interessante e está autografado aqui, tá? Então vamos entregar. Obrigado a Bruna. E junto com o livro, Guerreiro, até do kit Trigolino que a gente tem para sortear, vão 2 pares de ingressos para o jogo dos sonhos, os Masters do Remo contra os Masters do Zico 10. Quinta-feira que vai ser uma festa no Mangueirão. Aliás, eles jogaram em Macapá neste sábado. Ganharam 3-1, né? 6-3. 6-3. O Atilson fez 3 gols, o Charles Guerreiro fez um gol contra. Foi para variar. O Charles nunca foi de fazer gol a favor, né? Mas olha, zerão lotado. Lotado. E essa expectativa. Até porque o ingresso custa R$20, é para uma comunidade, na verdade, o João Felipe, que é responsável pela promoção, vai inaugurar a escolinha do Zico, né? Só que é JF10, mas é a escolinha do Zico. E o que for arrecadado será para a comunidade, para crianças carentes. Isso então, tem tudo a ver, né? O jogador que não conseguiu, ou o torcedor que não conseguiu ver, e eu tive esse privilégio, nós tivemos, né, Guerreiro, de ver o auge do Zico, né? Eu vi a estreia dele no Flamengo, depois vi o encerramento. Então, a maioria desses jogadores passaram com o Zico no Flamengo. Tem Júnior Baiano, Atisson, Sávio, são alguns jogadores que a gente vai poder ver, né? Até falei com o Júlio César Uniguera e ele tem um compromisso, ele não vai poder vir. Mas para o Remo seria uma grande atração. Sem dúvida. Né? Pô, agora vem o Luciano Viana, que está chegando aí quarta-feira. O Zico, ele dá uma entrevista às 15 horas na quarta-feira aqui. Né? 11 da manhã. Ele vem para, né, lógico, falar do jogo, mas também desse projeto. Do projeto. Projeto que ele tem em parceria com prefeituras, né, em todo o Brasil. Uhum. São várias. Mas nesse caso aqui não tem nada a ver com a prefeitura. Que isso não. Ele tem projeto aqui, mas com prefeituras do interior. Tem 2 ou 3 prefeituras aqui, mas ele está espalhando isso por todo o Brasil. Queria abraçar o Peixoto e o pessoal lá da RBA Santarém, agora em HD. Bola na Torre em HD. Tá muito em pobre Santarém. Peixoto, né? Eu vou te contar. Vamos falar do Campeonato Paraense Sub-20. Vamos entrar na fase de quartas de final. Na sexta-feira, o Paysandu venceu o Independente 3-0. E o Leandro Carvalho marcou o primeiro gol. Vamos ver os 3 gols do Paysandu. Leandro Carvalho fez 1-0 para o Papão. O Paysandu vai enfrentar
na próxima etapa o Grêmio Carajás. Está aí o gol do Leandro Carvalho. Só falta assim endireitar a cabeça, né? Porque ele é muito o bom pé jogador. está muito bem. É muito bom jogador. Fazendo 1-0 o Leandro Carvalho, depois o Neto vai marcar o segundo. Passe do Leandro Carvalho, né? Bonito, Cabeça. né? Cima do lance, no rebote, né? Longilíneo, Neto, né? Uma boa estatura. Parecido com o que a gente conhece aí. Pro fundo do barbante. 2-0. E aí o terceiro marcado pelo Edmilson. Que inversão, Que hein? belo passe, hein, Guilherme? Belíssima inversão de jogada. E aí o Edmilson entrou com bola e tudo. O que é que o goleiro está reclamando? Faltou né? humildade, não foi? Agora o goleiro reclamando, olha só. Olha ele reclamando dele mesmo. É. Ele levantando o braço. 3-0 para o Paysandu. Repito, o Paysandu vai jogar contra o Grêmio Carajás. Quarta e sábado, os jogos das quartas de final. Paysandu contra o Carajás, o Paysandu é o mandante do segundo jogo. O Remo vai enfrentar o Castanhal, o Remo mandante do segundo jogo. A Tuna contra o Bragantino, a Tuna é a mandante do segundo jogo. E a Desportiva contra o Independente, mando do segundo jogo da Desportiva. São as quartas de final do Campeonato Sub-20. Posso fazer mais uma pergunta para o Edson? Pois não. Pode. O Mário Filho, que não é o Maracanã, né? Mas pergunta aqui para você o seguinte: o presidente do Paysandu deve anunciar a contratação de mais um atacante para fechar mais o grupo e tal. Preocupa a chegada de mais uma sombra ou você, vou fazer meu papel, estou aqui cumprindo e vou à luta. O meu espaço, quer dizer, você tem garantido o seu espaço, né? Sempre foi assim, né? Com todo jogador é assim, a gente procura dar o nosso melhor para ter nosso espaço. Acredito que chegando mais um atacante só venha somar o grupo, a gente está precisando, né? O campeonato é muito longo, tem muitos jogos ainda, então importante, o grupo tá com muitos jogadores de qualidade, só venha somar. O Águia de Marabá volta a campo na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Vai receber o Botafogo da Paraíba no Zinho Oliveira no próximo domingo. Mas fez mais um jogo treino. Enfrentou a equipe do Saraiva, lá no Parque São Jorge, no bairro do Bom Planalto. E venceu por 3-0. Tá aí o primeiro gol marcado pelo zagueiro Fred de cabeça. O Júnior Timbó, inclusive, já participou, o novo jogador do Águia, de volta ao Águia, o Júnior Timbó participou do jogo treino. Tá aí o gol marcado pelo Fred. O nosso goleiro também. No primeiro tempo. O Flamel, sempre ele, marcando o segundo. Espoca bode, né, Guilherme? Espoca bode. Sabe tudo. Conhece muito. E no segundo tempo, o gol do Vando. Também um jogador que tem muita categoria. Aí o Vando. Um estilo, cabeceando de cima para baixo, fazendo 3-0. E agora o João Galvão espera que o Águia comece, depois desta paralisação, uma arrancada de recuperação na Série C. Né? É um jogo complicado. Esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, porque é jogo obrigatória a vitória, né? Esse aí não tem desculpa, Essa situação do Águia lá embaixo, ela é preocupante, né? Não, ele tá lá todos embaixo. Os times começam, a tendência é que as equipes comecem a incorporar mais, né? Esse que é o grande problema. Por exemplo, o Paysandu, que está aí com esses 16 pontos, dá uma, né, saiu, fez muito bem, porque o campeonato só tende a ficar mais equilibrado, né, com o tempo, né? As equipes Aí você vê que não há uma distância muito grande entre os clubes. Por exemplo, o Águia está naquela faixa intermediária para baixo. Mas a Série C é sempre assim, Tom. Mas se vencer... O cara está entre bem achatado. Se ele vencer, ele já o céu tá e o inferno. Exatamente. Se ele vence um jogo, ele já vai brigar Você lembra o Paysandu ano passado? Chegou um momento, e o Ayla deve lembrar, né, também, todo mundo, o Paysandu podia tanto cair como permanecer ou subir. Acabou subindo. É verdade. Mas, dependendo daquela sequência de jogos, podia até ter caído. Sim, então, houve um momento que a luta era para não cair. Isso. E o Águia mesmo, nos últimos anos, fica sempre ali, né? Ele está 8 anos, ele segura no pincel. É muito complicado. Já a gente vai voltar para falar do Clube do Remo. Teve jogo treino, teve feijoada, teve arrecadação para o Leão Azul neste final de semana. Já a gente volta. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare.
Big Bem, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. TV e som vem que é 10. LG em 10 vezes sem juros é na Yamada. Smart TV 3D LG LED 55 polegadas. Tela ultra definição. 10 de 579,90. LED LG 42 polegadas Full HD com design ultra fino. 10 de 223,90. Microsystem LG 2800 watts. X-Boom Pro 10 de 419,90. TV e som LG sem juros. Vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Bem e economize mais. Pesquise, compare. Big Bem, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. E o Remo fez um jogo treino na manhã deste domingo no Baianão contra o Bragantino. Foi treino mesmo, mas valeu. Mais de 700 torcedores estiveram presentes e o Remo arrecadou pouco mais de 15 mil reais. O time entrou em campo e venceu o Bragantino por 2-1. Vamos ver os gols. Primeiro gol do Remo, marcado pelo Juninho. Jogada do Eduardo Ramos aí. Bola aberta. E o Juninho chegou e pegou bonito. Aleilson cruzou. Pegou bem na bola o Juninho. Chute bonito, fazendo 1-0 para o clube do Remo. E o Remo com a sua camisa de treino. O Bragantino numerado. Bragantino com Andy, com Nildo Júnior. Aí o segundo gol do Remo, marcado pelo Edi Kleber. O Cacaio fez 8 modificações para o segundo tempo. Jogada do Levi, Elton. a bola sobra para o Edi Kleber fazer 2-0. E o Sanderson vai diminuir para a equipe do Bragantino. O jogo começou quase 11 horas da manhã, atrasou a programação. Aí a bela Jogadaço, deixada, hein? Bela jogada. Corta-luz bonita e a batida do Sanderson. Na preliminar, o Remo se tornou campeão do Sub-15, né, Tomazão? Hoje venceu 2-1 a Desportiva. Depois de 8 anos, o Remo conquistou o título, 10 jogos, 10 vitórias. Ele era comandado pelo Lindomar Fonseca, que era daquele imbróglio lá do Carajás. Ele era o técnico, formou o time e o Rodrigo Fonseca assumiu nos últimos 2 jogos. E com 10... Rodrigo Fonseca, o Lindomar era o técnico e agora o Rodrigo Fonseca. Foram 10 jogos, 10 Lindomar de Jesus. O Lindomar de Jesus. O Lindomar. Agora que é o Rodrigo Fonseca. Eu acho que eu misturei aqui tudo. Muito bem, mas foi um título importante também. Depois de 8 anos. Depois de 8 anos, trabalhando a base, o clube do Remo. E o Cacaio colocou o time que ele deve, inclusive, colocar como base
para a estreia contra o Vilhena, no dia 12 de julho. O Remo tem um amistoso em Cametá, vai com o time mesclado terça-feira à tarde, no jogo beneficente à família do Gil, né? Do Gil Cametá. Tem o jogo sábado em Uberlândia, deve ser o 4 da tarde, até porque 6h30 tem Brasil e Paraguai pela Copa América, né? Não dá para concorrer. É verdade. Né? Mas o Cacaio prepara... Depois ainda tem um jogo lá em Macapá, né? Depois tem dia 5 e deve ter um jogo dia 8 contra a Tuna. Contra a Tuna. O que me chamou a atenção, Guerreiro, aí nessa formação do Cacaio... Esse a gol inicial, do Patinho não né? valeu, não foi impedido, né? Foi anulado esse gol. O time que entrou jogando, primeiro tempo, ele ali confirmando, né? A dupla de volantes, Ameixa e Laílson. Sim. Juninho e Eduardo. Exatamente. Quer dizer, jogando com... E Aleilson e Pati. Aleilson e Pati. Ele continua jogando, continua optando por 2 meias e 2 volantes. Exatamente. Que é o esquema que ele usou durante toda aquela arrancada do Parazão. O time foi Fernando Henrique, Jorge Lucas, Ciro Sena, Henrique e Alex Juan, e Laílson, Ameixa, Juninho e Eduardo Ramos, Aleilson e Rafael. Me surpreendeu o Maxi não estar aí como um dos zagueiros titulares. Mas é porque o Maxi e o Igor João estão suspensos. Ah, né? sim. Ele já está escalando quem vai jogar. Quem vai jogar na estreia. Né? Meu irmão, olha, tem várias jogadas aí, o goleiro também ali salvando a pátria, né, rapaz? E o Remo vai receber esta semana, lá quinta-feira, salvo engano, o Léo Paraíba, que acabou perdendo o título amazonense. O Nacional foi o campeão em cima do Princesa do Solimões. 6.800 torcedores lá na Arena. O maior público dos últimos tempos 15 anos, do futebol amazonense. 15 anos. E, aliás, o primeiro gol de um amazonense marcado lá, na arena da Amazônia, sabia? De um jogador amazonense. E aí a comparação, né? Hoje, aliás, nas redes sociais, isso foi muito tocado, muito falado, principalmente no Twitter. Discussão nacional, né? A questão do elefante branco, que é a Arena da Amazônia. Por quê? Final do Campeonato Paraense, né? A comparação direta, né? Remo Independente, 35 mil pessoas aqui. Nacional e Princesa do Solimões. Não era nem um clássico, né? E a Arena da Amazônia recebeu 15% só de sua lotação nesse jogo de hoje. É impressionante. Aliás, Airo, isso é uma coisa que mexe também com o jogador, né? Estádio cheio, e o Pará tem isso. Você, claro, a gente sabe que no futebol do Sul, lá em Porto Alegre, Grenal também, as duas torcidas são apaixonadas e você acaba tendo isso aqui refletido com muita clareza, né? Ah, com certeza, né? Aqui o povo paraense respira, né? Futebol aqui em Belém, ou é Paysandu ou é Remo, então é bacana jogar, fazer decisões, tendo um clássico assim, o estádio dividido, né? Meio a meio. Eu não sei onde mais acontece isso, né? O estádio repartido. Então, legal lá no Sul que eles fazem a torcida mista, né? Tá todo mundo junto, mas aqui o Mangueirão tem essa... Não permite isso, né? O Mangueirão permite que de um lado seja uma torcida, do outro lado outra torcida, então dá mais rivalidade. Mesmo assim o pau canta ainda. E tem uma colocação aqui, o Pedrox, nosso... Grande Pedrox. A figuraça. Aliás, a galera se emboletou aqui na retweetada para saber como é que você consegue conciliar, né, essa função de jogador e garoto propaganda de uma operadora de telefonia. Isso aí o pessoal... O pessoal pega muito, zoa muito, né? Tá pegando no pé mesmo, mas é tranquilo, né? Era bom se tivesse um lá. Gravar com a Grazi, já pensou? Com a Marina, né? Aí era uma beleza. Fábio Júnior, né? Só fera. Só fera. É isso aí. Vamos ouvir a análise do Cacaio depois do treino, do jogo treino do Remo, nesta manhã de domingo no Baenão. Fala, Cacaio. Foi muito bom, movimentaram bastante e tal, mas claro que a gente sabe que tem que evoluir muito. E por isso que são esses jogos treinos. A gente precisa evoluir, principalmente na parte técnica, que na parte física eles mostraram que estão em condições já. Essa equipe mostrou qualidades, mostrou desenvoltura, e a gente espera que no decorrer dos trabalhos, né, o trabalho técnico que a gente vai ter, a gente possa melhorar bastante aí essa parte técnica, a gente consiga jogar mais solto, que hoje estavam presos ainda pelo trabalho físico que nós vamos fazendo. Nós temos mais 2, 3 amistosos aí, provavelmente deve ser essa equipe que iniciou, né, que a gente deva treinar com ela já para dia 12, se não tiver problema nenhum de contusão, de nada, deve ser essa equipe que vai jogar. Bom, o Remo fará seu primeiro jogo como mandante contra o representante do Acre,
A tendência é que seja o Rio Branco, que no primeiro jogo da decisão contra o Galvez, time que é treinado pelo Arthur, o Rio Branco venceu por 2-1 e agora vai jogar até por uma derrota, por um gol de diferença, para ser o campeão acreano. Agora, o Remo vai ter que cumprir 3 perdas de mando. Em princípio, estes 3 jogos teriam que ser realizados em Belém de portões fechados. O Remo está em busca de uma alternativa, como houve já o deferimento do agravo, né, pedido pelo Clube do Remo. Pelo doutor André Cavalcante. Pelo doutor André Cavalcante. O que é que o doutor André vai buscar? Que o Remo realize esses 3 jogos a mais de 100 quilômetros de Belém, mas com a cobrança de ingressos. Esta é a estratégia, porque na leitura do relatório houve um equívoco, porque o presidente, quando votou a favor dos 3 jogos, ele optou por um jogo a mais de 100 quilômetros. Então, na verdade, pela análise do relatório, seriam 3 jogos, mas com direito à cobrança de ingressos. Então é isso que... Daí o fato de ser fora a 100 quilômetros. Aí tem que ser. De qualquer maneira, seria uma vantagem. Pode ser Paragominas, pode até ser Macapá, dependendo do acordo. Parece que Macapá, eu acho que as chances até de faturamento... Exatamente. E o Zerão está arrumado, né, cara? Muito arrumadinho. Legal, né? O governo lá preparou... Enfim, o Remo está em busca de alternativas, porque se não for assim, o Remo só fará um jogo com o público. Na primeira fase. No dia 13 de setembro. Ele pode até... O jogo da última rodada. Pode até contra já estar numa Vilhena. situação desfavorável ali, que não... Né, porque é uma competição que a gente sabe que é complicada. O Campeonato Brasileiro, embora, pelo que a gente olha dessa formação que o Remo está conseguindo montar com o Cacaio, fique mais ou menos claro que o Remo vai entrar com um elenco muito forte. O Remo está conseguindo aí ter a base de 2 jogadores, pelo menos, né, para cada posição. A zaga, né? A gente vê, tem 5 bons zagueiros aí, inclusive o Ian, né, que entrou no segundo tempo. Ainda vai receber o Léo Paraíba, que é um jogador que fala então, maravilha, né? Então tem o meio-campo, tem jogadores de criação, tem ataque, né? Então acho que o Remo entra muito bem. Talvez precise de mais alguma coisa, mas passa a ideia, em meio a todo esse vendaval que abala, né, o clube, em termos administrativos. Que, aliás, continua, né? Segunda-feira tem essa reunião extraordinária. Amanhã não, hoje, do né? Conselho Segunda-feira à Deliberativo. noite, com a exigente torcida que vai criar, vai ter carro-som, vai ter trio elétrico. Mas a tendência deles, e eu recebi do Rodrigo Pugé uma comunicação antes do programa, a intenção não é causar tumulto, nem nada disso. É protestar mesmo. É protestar pacificamente. Atitude. É marcar a posição do torcedor, entendeu? A impaciência com tudo isso, com a situação de indefinição, né, na gestão, que isso afeta o fato... Por exemplo, a gente teve durante a semana essa história do Kaká ainda não ter um contrato assinado. Que é um absurdo, né? Porque o que é que estão esperando? Né, para assinar um contrato com o técnico. Aí... O Brasil como está hoje, né? Os clubes, todos aí. O Cacaio é um técnico valorizado hoje. Né? Ele ganhou um campeonato paraense, é vice-campeão da Copa Verde, fez uma campanha fantástica aí no... E o Remo está, na verdade, vivendo, ou conseguindo arrecadar através de grupos de trabalho, como foi o caso da feijoada no sábado. Nós temos, inclusive, uma matéria referente à feijoada de sábado, que acabou significando mais uma arrecadação, R$7 mil aproximadamente. A promoção foi dos Amigos Azulinos. O objetivo central foi arrecadar recursos para o departamento de futebol. O principal patrimônio do Clube do Remo é a sua torcida. Então esse contato com os jogadores reativando esse compromisso com a torcida, nós temos certeza que só vai fazer com que o clube evolua. A feijoada regada a uma cervejinha teve fundo musical. E a participação de aproximadamente 250 torcedores. Mostrar que a torcida não está virando as costas para o clube, e sim está unida, e vamos para a luta, vamos conseguir
essa classificação para a Série C. Se a torcida se unir, se a torcida ajudar, com certeza a gente vai sair dessa situação. E mais do que nunca agora a gente precisa disso, dessa proximidade com diretoria, com o jogador, principalmente porque são eles que vão trazer os títulos para a gente, as classificações e tudo mais. A maioria dos jogadores participou do evento. Jogadores que tiveram esse apoio nas arquibancadas este ano e em momentos desacreditados. Foi um pacto feito já no estadual, né? A torcida abraçou a causa junto com a gente. E é importante a gente estar junto dentro e fora de campo também, que a gente sabe que o futebol não se ganha só dentro de campo, ganha fora também. A gente já vem nessa união com o nosso torcedor desde o nosso estadual, onde o torcedor nos empurrou, nos ajudou muito, tem nos ajudado muito. E a gente tem certeza que vai ser assim agora também. E quanto mais próximo a gente puder estar do torcedor, melhor para todo mundo. Outras promoções virão, sendo que a mais aguardada é para o Campeonato Brasileiro. A diretoria, de forma oficial, anunciou que mesmo com a perda de 3 mandos de campo, na Série D, a torcida não vai ficar sem ver os jogos. Fechando a questão do convênio com a Fontelpa, e através da TV Cultura que vai fazer a transmissão. E aqui a gente vai colocar os telões para o torcedor assistir o jogo, compartilhando com os outros torcedores essa emoção de assistir ao jogo que vai passar aqui através da TV Cultura. Beleza, o churrascão devia estar bom, hein? Feijoada parecia boa, né? O Fabiano tá dando de pau no churrasquinho ali. Agora, ou bem ou mal, o Remo arrumou mais de 20 mil esse fim de semana. Isso, o Remo não. O torcedor conseguiu. A renda do jogo treino foi mais de 15 mil. 15 mil mais 7 e pouco, 22 mil. Quase 23 mil. Porque não tinha nada, né, meu? Exatamente. Quer dizer, isso prova que se você tiver iniciativa e boas ideias, você pode arrecadar muito mais. Isso a gente tem cobrado, aliás, falamos muito isso aqui nos Donos da Bola durante essa semana, a respeito dessa atitude. Não adianta só o torcedor, o clube tem que ter, não tem um departamento de marketing, ele tem que ter iniciativa, ele tem que botar para fora algum tipo de promoção que chame o torcedor, né? E o boxe paraense viveu mais uma noite de fortes emoções. O sul-africano Eni Kululeko Enlongo foi o primeiro a ser anunciado. Logo em seguida, o brasileiro, paraense campeão mundial, peso médio até 72 quilos, em ritmo de quadrilha, Isaac Rodrigues. Depois, os hinos, apresentações e boxe. 12 assaltos de 3 minutos por 1 de descanso. Primeiro assalto equilibrado e empatado. Do segundo ao sexto, domínio total do paraense, que em sequências de golpes fez o sul-africano balançar. No sétimo assalto, Eni Kululeko foi para a reação. Levou Isaac para o córner, com uma sequência de cruzados e diretos. Oitavo e nono rounds, Isaac Rodrigues encurralou o sul-africano. E no 10º levou Eni Kululeko ao chão. Tudo acompanhado por alguns jogadores do Remo que viram que o Pará tem boxe e com bons pugilistas. O Pará tá forte aí, a gente tá sabendo agora, né? Não sabia muito, não acompanhava muito o boxe aqui. Então a gente tá vendo hoje, tivemos o prazer de estar aqui prestigiando essa luta. Tá de parabéns o pessoal aí. O combate chegou aos 12 assaltos, sendo que o sul-africano, sendo massacrado, foi salvo pelo gongo no 11º e no 12º.
Nos pontos 117 a 110, vitória de Isaac Rodrigues. Isaac Rodrigues é campeão e mandou o recado. Quem manda aqui sou eu. Valeu! Daqui, a tua conquista valorizou mais pelo adversário que você teve? Com certeza, toda luta valoriza seu adversário. Se tem um adversário fraco, a luta é fraca. Mas o adversário com certeza valorizou muito a luta aí. Para quem veio assistir a luta, foi um show. Em outubro tem novo título mundial, sendo que será com o baiano mais paraense do Brasil, Popó. Eu espero também ter essa quintura aqui, essa torcida, as pessoas gritando, motivando, incentivando. Legal, parabéns ao Isaac, uma festa bonita do boxe. Importante destacar o seguinte, o Isaac, ele é de Mocajuba, né? Vizinho lá de Baião. Sim, da região, né? Essas duas Só faltou ele futuras usar... metrópoles do Baixo Tocantins. Só faltou o Isaac usar a célebre frase do Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ailo, aqui do Gesivan. Se você treina muita finalização em treino? Treino. Às vezes a gente... Passa até da hora, né? Oi? Passa da hora. Não, mas muitas vezes por ter jogo muito em cima, às vezes o preparador físico nos veta, né? A gente sempre quer treinar um pouco mais depois, quando acaba o treino, mas pelo fato da perna estar um pouco pesada, como quando tem jogos terça e sábado, então às vezes não dá tempo. Mas tem que ser só descanso mesmo. Mas sempre quando tem uma semana cheia, como a gente está tendo essa aqui, então os últimos 3 dias antes da partida, então dá para treinar bastante. E na Série B, né, a dificuldade maior, a gente imagina, né, pelo menos olhando assim de fora, é que como é uma competição de jogos muito equilibrados, né, as chances também de gol são raras, né, Ayla? Quando aparece, essa parte da finalização tem que estar ali na ponta dos cascos. Até estava comentando com o Cearense, nesses últimos jogos que eu e ele viemos atuando, se a gente tem 1 ou 2 chances por jogo, é muito, então a gente tem que estar sempre aprimorando, porque vai aparecer uma ou 2 no jogo, a gente tem que botar para dentro. Se a gente não fizer o gol, a gente vai ser cobrado. Muito bem, já a gente volta e você vai ver a capa do Super Bola desta segunda-feira aqui no Bola na Torre. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. TV e som vem que é 10. LG em 10 vezes sem juros é na Yamada. Smart TV 3D LG LED 55 polegadas. Tela ultra definição. 10 de 579,90. LED LG 42 polegadas Full HD com design ultra fino. 10 de 223,90. Microsystem LG 2800 watts. X-Boom Pro 10 de 419,90. TV e som LG sem juros. Vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração.
Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Vamos ver a capa do Super Bola desta segunda-feira, aqui na Super Tele LG. Que vaga suada, hein? Nem me fale, seu Dunga, 4 zagueiros. Meu Deus do céu. Não deu para empolgar sobre o jogo treino do Clube do Remo. Só depende de si, é o Paysandu para voltar para o G4, Brasil no pódio. Aí o Massa na terceira posição. Até que o Massinha deu uma forra, né, Guilherme? É. Que vacilo, 2 quedas, enfim. Tudo o que aconteceu neste final de semana esportivo no Super Bola desta segunda-feira, com o papo do 40, né, Gerson Nogueira? Importante, sabes que ele destacar. sempre reclama que é boicotado, inclusive. É. Bom, Ailon recebendo aí o seu kit Trigolino. As crianças vai adorar Rui porque não tem Brandão. filho ainda, né? Não, Mas não, a mas- criança vai adorar. Não, a família tá aí, a mãe, a namorada estão aí em Belém, Legal. né? Passando calor, estão fugindo do frio lá do sul. Então, elas vão gostar bastante. Bom, agora vamos para o sorteio aqui do livro monumental da Bruna Guerreiro, A Paixão do Sul-Americano pelo Futebol no seu ápice, a Copa América, uma seleção encantada, celestial, conquistando o mundo inteiro com sua raça, sua história, sua graça e sua paixão. Valeu, sobrinha, que beleza. Olha, vamos para o Pedrox. O Pedrox vai levar o livro e 2 ingressos para ver o Zico no Jogo dos Sonhos. Que beleza, rapaz. E o que... Merecido para o Pedrox. Nossa, é fera. E a Carmelita Rezende, também participou com o Twitter, vai receber o kit Trigolino e os 2 ingressos para o Jogo dos Sonhos, quinta-feira, no Mangueirão. Legal, valeu, Tomazão. Podem passar a partir de amanhã, 10 horas, receber os seus prêmios. Valeu, Gerson, obrigado. Ailon, muito obrigado. Sucesso contra o Vitória, que você comece... Vitória, hein? Qual é a ideia? É que você marque 10 gols na Série B, né? Faltam 9. Faltam 9, né? Faltam 9. Obrigado, Ailon. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Legal. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben.